Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é sobre faces inclinadas em relação aos planos de projeção. Então, continuando com o assunto das projeções mongianas, ou seja, as projeções ortogonais em épura, a gente vai ver hoje como é que faz quando uma das faces ou uma das arestas desse objeto está inclinada em relação aos planos de projeção. O que a gente sabe? Como é que a gente já fez até hoje? Quando uma aresta é paralela a um plano de projeção, quando uma face do objeto é paralela a um plano de projeção, aquela face, aquela aresta, vai estar em verdadeira grandeza no plano de projeção. Então, se ele é paralelo, ele é representado do mesmo tamanho. E a gente fazia isso, né? Sempre tinha pelo menos um lado que era paralelo a um plano de projeção. Hoje a gente vai ver como faz quando a gente tem rampas no nosso objeto, ou faces inclinadas, né, que não dá para a gente saber nos dois planos como ficam. Então, pelo menos em um plano a gente tenta fazer a verdadeira grandeza dessa face. Quando tem uma face inclinada, a gente tenta pelo menos posicionar aquela aresta que está inclinada paralela a um dos planos de projeção, para facilitar a nossa representação daquela peça, né? Então vamos lá. Aqui, ó, objetos com faces inclinadas em relação aos planos de projeção. Eu tenho um objeto aqui que ele tem, como a gente já sabia fazer, né, a base, essa caixinha aqui em cima, isso a gente já sabe representar. Mas tem duas rampas aqui que são elementos diferentes do que a gente tem visto até agora. Como é que eu faço para representar isso, né? Então, a gente tem que posicionar esse objeto no espaço de uma forma que favoreça a nossa representação. Então, olha lá, atenção para a importância do posicionamento do objeto em relação aos planos de projeção. Somente serão representadas em verdadeira grandeza, ou seja, em tamanho real, as arestas paralelas aos planos de projeção. Então, pelo menos um plano de projeção. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é essa peça. Eu vou mostrar ela aqui virando em 3D, para vocês perceberem como é essa peça, como é que a gente pode representar. Tá aqui, então, essa peça que a gente vai representar. Essa peça, ela tem uma base retangular, uma parte quadrada em cima e duas rampas. Quando a gente olha de frente, né, a gente consegue fazer com que essas arestas fiquem para, se a gente considerar essa parte aqui, a frente da peça, a gente consegue colocar essas arestas aqui paralela ao plano de projeção vertical. Imaginem esse branco aqui atrás, como se fosse o plano vertical de projeção. Então, se eu prolongar essa aresta aqui, ó, infinitamente para cima e infinitamente para baixo, ela nunca vai se encontrar com aquele plano que está lá atrás, né? Então, isso me prova que ela está paralela ao plano de projeção. Quando eu tenho algum elemento paralelo a um plano de projeção, esse elemento é projetado em verdadeira grandeza, ou seja, em tamanho real. Então, quando eu olho essa peça aqui de frente, né, nessa projeção aqui ortogonal de frente, seria essa forma à vista de frente da peça, né? Esta face aqui da rampa, essa aresta, está exatamente do mesmo tamanho que ela tem. Agora, quando eu olho de cima, o que acontece? Quando eu olho de cima, eu vou ver aqui um retângulo. Esse retângulo, ele é menor do que o tamanho da rampa, tá? Então, isso daí, a gente consegue imaginar, ó, se eu recortasse um retângulo deste tamanho aqui, tamanho real que eu estou desenhando, e colocasse esse retângulo recortado aqui em cima, ele ia chegar numa parte menor aqui, ele não ia cobrir toda essa extensão dessa rampa, tá? Porque de cima, ó, eu vou ver como se eu estivesse pegando essa base, olha só, se eu estivesse pegando essa base aqui e levantando, eu vou ver um retângulo que fica aqui em cima, é o que eu vejo olhando de cima. Então, por isso que a projeção de cima aqui é maior, tá? Então, essa aresta de rampa, ela vai ter o mesmo tamanho na projeção frontal, na projeção lá no plano vertical, quando eu vejo de frente. Quando eu vejo de cima, o que vai acontecer? Ele vai ter um tamanho menor. Eu não sei que tamanho ele tem aqui olhando de cima. Então, fica mais fácil a gente fazer primeiro à vista que a gente sabe o tamanho. Então, nesse caso aqui, vai ficar mais fácil fazer primeiro a vista frontal. Então, a gente vai fazer agora em épura
essa peça com os três planos, tá? Vista frontal, vista superior e vista lateral. Então vamos lá, fazer a épura deste objeto aqui, representação vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda. Vou considerar que isso daqui é a frente da peça. Então, primeira preocupação minha é posicionar esse objeto no diedro. Né? O que vai ser paralelo ao plano vertical, o que vai ser paralelo ao plano horizontal, o que vai ser paralelo ao plano lateral. Então, eu estou posicionando essa peça aqui direitinho no chão, sentadinha aqui nesse plano horizontal. E isso daqui é a vista de frente, tá? Que eu vou representar aqui. Então, isso aqui vai ser a frente da peça. Então, eu vou começar a fazer a frente, né? Vou representar essa base aqui. Faço isso em tamanho real. Pego o tamanho da peça real e faço direitinho esse retângulo da frente. Se ele for muito grande no papel, eu vou usar uma escala, né, metade, um terço, um quarto, mas eu vou usar as proporções da peça. E aí o que eu sei? Eu sei essa caixinha, eu sei essa parte que eu consigo fazer, já com o que a gente já viu, né? Então eu meço a distância desta lateral até o começo da caixinha, vai ser a distância aqui, eu faço esta aresta, a medida exata que ela tem, a 90 graus essa base, depois eu faço essa aresta aqui, e depois eu desço essa outra. Então, aqui eu tenho essa parte vista de frente. Agora, faltaram as rampas. Como é que eu faço isso daqui de frente? Essa aresta vai ter aqui exatamente o mesmo tamanho que ela tem. Eu sei que ela vem aqui de cima até embaixo. Até embaixo aonde? Né? Eu não preciso saber esse ângulo aqui. Basta saber essa distância daqui até aqui. Então, eu meço a distância daqui até aqui, venho aqui e faço só simplesmente ligo com o topo da peça. Se eu medir aqui, vai dar direitinho o tamanho dessa aresta da rampa. E do outro lado, a mesma coisa, eu faço essa medida aqui, né, para saber aonde vai começar a rampa daqui para lá, e subo até o topo. Então, aqui eu tenho a vista frontal desta peça, considerando que isso é a frente da peça. Agora, como todas as époras que a gente faz, depois que a gente tem uma vista, vai com linhas de chamada lá para o outro plano, de todos os vértices. E agora aqui eu vou fazer a vista superior. Então, eu sei que ela está sobre um retângulo. Primeira coisa que eu vou desenhar é esse retângulo. Escolho aqui uma altura para começar e desenho esse retângulo, do tamanho dele, tá? O meu aqui parece estar um pouco maior do que a peça, né? Mas a medida a gente escolhe, tá bom? Então, vocês escolhem uma medida na hora que forem fazer esse teste. E agora, o que eu faço? Eu sei já essa caixinha de cima também, não é? Qual que é o tamanho dela? Eu sei que ela está, ó, a caixinha, ela está entre essa linha de chamada e esta linha de chamada, tá? Mas aonde ela começa aqui? Qual a altura? Tem que ser essa distância que está aqui, que ela é equidistante do outro lado, né? Então, eu pego a distância da lateral aqui, meço até onde começa a caixinha, venho daqui para cá e venho daqui para cá. E aí eu consigo desenhar esse quadrado da tampa, que é o que eu vejo de cima, certo? A rampa, como é que eu faço com a rampa agora? A rampa, ela está entre essas duas linhas de chamada, esta e esta. Só que eu não sei que altura aqui, né? Onde que ela está? Basta a medida aqui até aqui, aí eu venho daqui até aqui, e eu sei qual a distância, do outro lado é a mesma distância, né? Então, eu consigo desenhar a minha rampa vista de cima. Percebam que, ó, essa aresta aqui é bem maior do que esta, tá bom? Então, aqui eu tenho a extensão da rampa em VG, em tamanho real. Aqui eu estou vendo ela de cima. Então, quando eu vejo uma face inclinada de cima, um telhado, alguma coisa assim de uma rampa, né, de cima, eu sei que o que eu estou vendo é menor do que o tamanho dela. É fácil intuir isso quando a gente pega uma caixa, liga uma lanterna em cima e vê a sombra que a projeção dá. Quando a gente vai inclinando essa caixa, a sombra vai diminuindo. Mesma coisa acontece aqui, tá? Quanto mais inclinado, na hora que eu vejo de cima, menor vai aparecer minha projeção. E se ela está totalmente inclinada, vai chegar uma hora que a projeção lá embaixo é uma reta, tá? Essa rampa aí. Então, olha lá, do outro lado, vou medir também a distância daqui até aqui, para saber, se bem que vai ser a mesma direção aqui, ó, né? Se eu passar duas linhas paralelas aqui, eu vou conseguir ter a rampa do outro lado.
Então, aqui eu tenho a vista frontal e a vista superior. Como é que eu faço a vista lateral esquerda? Vânia, por que a vista lateral esquerda está à direita? Porque eu estou olhando aqui, ó. Estou olhando daqui para cá. Eu estou olhando a parte esquerda da peça e eu vou fazer essa projeção no plano da direita. Então, ó, de todos os vértices desta peça, eu passo linhas de chamada na horizontal do plano frontal, né, da vista frontal, plano vertical, linhas de chamada lá para a direita. Todos os vértices estão nessas 3 linhas de chamada. Será que estão mesmo? Vamos ver. Eu tenho que ter aqui 3 alturas. E todos os vértices estão nessas alturas aqui. Olha, vamos lá. O topo aqui, ó, todos os vértices do topo, todos, da tampa da rampa, todos, estão nessa linha aqui. A base, ó, os vértices da base, todos eles estão aqui nesta linha. E esse miolo todo aqui, ó, esse miolo todo está nesta linha, nessa altura, ó, a altura aqui da rampa, nessa altura dessa aresta, tudo isso daqui, tudo isso está na mesma altura, tá? Então, por isso que eu tenho só 3 linhas de chamada aqui. E da vista superior, como é que eu vou com as linhas de chamada pro plano lateral? Eu vou com todos os vértices, eu faço linhas de chamada até chegar na linha de divisão dos planos, que é essa linha aqui maior. Todos os vértices têm que chegar até aqui. Aí, eu subo 45 graus, linha por linha. E depois eu subo 90 graus, linha por linha. Esse quadriculado que apareceu aqui para mim, nele já está contida a vista lateral esquerda da peça. Se eu fosse fazer a vista lateral direita, eu faria aqui deste outro lado. Tá? Então, eu tenho aqui vista frontal superior, aqui a vista lateral esquerda. A direita estaria do outro lado. Então, vamos lá. A base, ó. A peça não pode passar daqui nem daqui, que são as linhas de chamada mais externas. Então, a base vai estar aqui, certo? Então, olha lá. A base está aqui e daqui até aqui. Então, essa linha aqui na vertical, né, me delimita a base. E esta linha aqui na horizontal me delimita a base. Este retângulo é isso aqui que eu estou vendo desse lado. O que mais que eu vou ver desse lado? Vou ver a caixinha? Vou ver a caixinha. Então, onde está essa caixinha aqui, ó? Tá nessa linha aqui, certo? Vem aqui e vem aqui. Essa linha aqui, ó, é essa. Depois ele pega aqui, né, o topo. E depois ele vem até essa linha aqui, tá? O que mais que eu vejo? Vejo a rampa? Vejo a rampa. Olha lá, daqui pra cá eu vejo a rampa. Aonde que vai estar a rampa? Vamos lá, ó. A rampa está nessa linha de chamada e nessa linha de chamada. Então, ela está aqui. Ah, mas eu vejo ela assim, do mesmo tamanho da caixinha? Sim, eu vejo ela desse jeito, certo? Então, tem linha tracejada aqui? Não tem linha tracejada. Tudo que está do outro lado, tem desse lado aqui, está na frente. O que está na frente fica a linha contínua. Então, essa aqui é a vista lateral. Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Opa, fui demais. Nessas 3 vistas aqui, o único lugar que a rampa aparece em tamanho real é na vista frontal. Tá bom? Então, vamos lá. Furo passante. O que é furo passante? Furo passante é quando tem um buraco numa peça. Esse buraco pode ser cilíndrico, pode ser circular. Então, como é que eu represento um cilindro? Para começar, um cilindro, quando eu vou fazer em épura, é mais fácil começar pela parte circular. Porque se eu fosse começar pelo outro lado, depois eu tenho que achar onde está o centro desse círculo para fazer ele direitinho na medida certa. Então, é mais fácil eu colocar aqui um ponto para ser o centro da minha circunferência. Eu sei aqui o raio do cilindro. Então, eu traço a vista superior do cilindro, imaginando que isso aqui seja a frente, certo? Linhas de chamada, lá para o outro plano, das extremidades aqui da linha do diâmetro, né? E daí ele vai ser um retângulo. Que altura desse retângulo? É a altura do cilindro. Então, aqui eu fiz um cilindro olhando de frente, olhando de cima. Se eu começasse pela frente, né, eu ia ter que saber aqui o tamanho do diâmetro, seria aqui o tamanho do diâmetro,
Aqui seria a altura, então eu faço a altura, eu conseguiria fazer esse retângulo primeiro, só que depois eu tenho que descer com essas linhas chamadas aqui, ó, traçar uma linha auxiliar, encontrar o ponto médio, que é onde seria o centro dessa circunferência, e eu traçar a circunferência, tá? Então isso daqui é a representação de um cilindro. Como é que fica quando é um furo passante? Quando ele está dentro de uma peça. Então aqui imagina, ó, eu tenho uma peça que tem como se fosse um cubo, uma caixa, e tem um furo no meio, esse furo passante. Como é que eu represento? Então vamos lá, a caixa vocês já sabem representar, né? Só que eu faço ela inclusive com esse furo aqui, ó. Então olhando de cima, eu sei que eu vou ter esse quadrado do tamanho do quadrado da caixa, e eu sei que eu vou ter uma circunferência. Como é que eu começo a desenhar isso? Fica mais fácil eu colocar um ponto aqui em algum lugar, traçar essa circunferência e depois fazer o quadrado. Fica mais fácil ainda se eu já traçar a linha do diâmetro. A partir da linha do diâmetro eu marco qualquer lugar esse ponto, tá? Faço a circunferência e eu sei quanto tem do centro para cá, e aí eu faço essa caixa de cima de fora, tá bom? Como é que fica esse furo passante visto de frente? Eu vou subir linhas de chamada, como eu faço em qualquer épura, e aí eu vou traçar aqui essa caixa de fora, né? Pego a altura, essa altura aqui, tá aqui, tá bom? Então, olhando isso aqui de frente, eu não vejo esse furo, eu não vejo esse cilindro, mas ele existe, então eu tenho que representar. Como é que eu represento? Com linhas tracejadas. Então, aqui está a representação de um furo passante, ó, olhando de cima e olhando de frente. Bom, e se esse objeto que a gente representou agora que a gente já sabe como é que faz furo passante, se ele tivesse alguns furos, como que seria a representação disso? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades, né, de movimentação. Ó, tem a peça, essa peça aqui, coloquei aí, fiz uma abertura quadrada e fiz aqui esse furo passante em cima. Como é que a gente representa isso? Como é que a gente faz essa representação? Vamos ver. Bom, o entorno do objeto é o mesmo, tá bom? Então, a gente acrescentou agora esse elemento aqui e esse elemento de cima. Como a gente faz isso? Então, vamos começar pela vista frontal, ó. Né? Isso aqui é a frente do objeto. Eu sei o tamanho que tem essa aresta, essa e essa. Eu vou fazer aqui direitinho. Como eu fiz isso? Peguei o tamanho que tem a distância daqui até aqui. Fui aqui, ó. Subi o tamanho dela direitinho e fiz essa abertura. Tudo bem. Visto de frente é muito simples, né? E de cima? Bom, eu adicionei vértices nessa vista. Cada vez que eu adiciono um elemento numa vista, esse elemento tem que aparecer na outra vista também, nas outras, não é? Então, eu vou com linha de chamada aqui, ó, para baixo, ele tem que aparecer aqui. Mas quando eu olho de cima, essas arestas que tem aqui dentro da caixinha, eu não vejo de cima, tá? Então, são arestas que passam aqui, ó, lá dentro, olhando de cima. Ela existe, mas eu não vejo nessa vista. Então, ela tem que ser tracejada, certo? Então, aqui de frente eu vejo as arestas da abertura, de cima eu não vejo, mas ela existe, então está tracejada. E como fica na vista lateral? Quando eu olho daqui para lá, ó, tem aqui dentro uma aresta, lá dentro que eu não estou vendo. Aonde está essa aresta? Está aqui, ó, nesta linha de chamada. Da onde até onde? Daqui até aqui. Ela pega toda a extensão da caixinha. Ela vai de fora a fora. Então, tem então tracejado aqui. Tá certo? Essa peça é legal vocês pararem o vídeo e desenhando, tentando entender, tentando enxergar. Eu coloquei para vocês no Classroom o modelo tridimensional dele, para vocês poderem observar, explorar, tá certo? É importante fazer esse desenho. Não aprende só de olhar, tá? Tem que desenhar. E é muito importante que vocês aprendam a fazer as époras direitinho, para depois poder pegar uma épora e a partir dela fazer uma perspectiva. Eu estou apresentando para vocês perspectivas, mas eu não falei como a gente faz. Então, se eu tenho uma peça em épora, a partir da épora eu preciso enxergar, saber qual é essa peça e depois conseguir montar a perspectiva. Isso são exercícios de visualização, tá bom? Normalmente a gente tem a peça e a partir da peça a gente faz a perspectiva e faz a épora.
Mas para que a gente exercite, os próximos passos serão esses. Eu vou mostrar époras para vocês e vou falar assim, agora a gente vai fazer uma perspectiva sem estar vendo a peça, só com a épora. Tá? Aí é possível fazer isso. Bom, como é que faz aqui o furo passante de cima, né? Então, olhando, eu posso começar tanto por essa vista, por essa ou por essa. Por qualquer vista eu posso começar. Não é porque as primeiras vistas eu fiz aqui pela frente que eu preciso continuar assim todos os elementos. Eu posso fazer com um elemento primeiro a frente, depois a parte de cima. Outro elemento eu posso fazer primeiro a parte de cima, depois a frente. É o que eu vou fazer agora com a circunferência aqui desse furo. É mais fácil fazer ele de cima primeiro. Então, eu vou pegar aqui o centro dessa caixinha, vou achar o centro aqui, e a partir dele vou colocar o raio dessa circunferência. E vou traçar a circunferência vista, que é o furo visto de cima. Aí eu pego as extremidades aqui do diâmetro e subo com as linhas de chamada lá para outra vista. Então, aqui, ó, olhando de frente, eu vejo só essa parte aqui toda, né? Aqui, ó, eu não consigo ver nada de cilindro lá dentro, nada de furo passante, mas ele existe. E onde ele passa? Ele passa nessas linhas de chamada. Então, tem que ter linha tracejada aí, porque eu sei que existe, certo? E como é que fica isso na vista lateral? Olhando daqui, ó, eu vejo algum furo passante aqui? Não vejo, mas ele existe. Aonde ele está? Ele está aqui, né? Nessa altura, em algum lugar aqui vai aparecer. Mas como eu sei, como é que eu pego esse lugar? Da vista de cima. Eu vou com linhas de chamada dos diâmetros aqui da peça, do furo, né? Subo, e aqui vai ter os tracejados do furo passante. Bom, então, isso daí, as representações sem as linhas de chamada, para não confundir muito, são essas. Vista de frente, vista de cima e vista lateral esquerda. Tá? Nessa hora, então, parem o vídeo e tentem fazer esse desenho, tentem fazer essa representação. Bom, para encerrar, então, vocês vão fazer um exercício. Eu não vou responder ele agora nesse vídeo para vocês, mas eu vou mostrar como é que é o objeto, tá bom? Então, vocês vão representar este objeto aqui em 3 vistas, de frente, de cima e um dos lados. Esse objeto aqui, ele tem 3 elementos vazados, né? Tem esses furos passantes, tem aqui essa parte que parece um dente da peça. Eu também fiz essa modelagem, vou deixar para vocês à disposição no Classroom, e esse exercício aqui é para entregar. Bom, como é que vocês vão fazer isso? Vou mostrar o objeto aqui para vocês. Então, esse aqui é o objeto, ó. Vista de frente do objeto. O que eu consigo ver? Eu consigo ver isso aqui, mas eu sei que existe, né? Existem elementos que não estão aparecendo. Esses elementos precisam aparecer. Então, a primeira preocupação minha vai ser posicionar esse objeto no espaço. Se eu convencionar, né? Se eu falar que isso daqui vai ser a frente do objeto, isso daqui vai ser a frente, a minha vista frontal vai ser assim. Então, o que eu vejo? Eu vejo essa caixa retangular aqui, que é como se fosse uma pirâmide, né? Essa pirâmide que eu vejo aqui, esse triângulo, posicionado desta forma, essa face aqui, essa aresta e essa aresta, não a face, né? A aresta, essa aresta aqui, ela está paralela ao plano vertical, ao plano que está lá atrás. Como eu sei? Se eu prolongar infinitamente para cima, infinitamente para baixo, ela nunca vai se encontrar com aquele plano. Então, eu consigo, na hora de fazer a vista frontal dessa peça, saber que distância tem daqui até aqui, falar, bom, aqui vai começar a minha face inclinada. Aqui eu pego outra distância, ó, daqui até aqui, marco esse ponto. Então, daqui até aqui, ligando, eu consigo, eu não preciso nem saber a altura que tem isso daqui. Se eu souber este ponto e este ponto, ó, ligando, posso até continuar aqui, ó, ligando, eu vou achar esse topo, tá certo? Então, essa peça aqui é uma peça muito tranquila para começar pela frente. E aí, olhando de cima, o que eu vejo de cima da peça? Eu virei demais aqui. Ó, de cima, o que eu vejo olhando de cima? Eu vejo isso daqui, ó, né? Esse quadradinho, esse retângulo da caixa de baixo. Eu vejo aqui a extensão da base do meu triângulo, da minha pirâmide, como se fosse um retângulo, né? Essa aresta aqui de cima eu vejo esse recorte que tem aqui. Vocês vão imaginar essas medidas, eu não passei medidas para vocês, tá bom?
Imaginem aí o raio dessas circunferências desses furos, né? Nessa vista de cima, vou ter alguma coisa que eu não vejo? Existe algum elemento que está escondido lá atrás? Né? Não existe, eu estou vendo tudo aí, ó. Então, nessa vista de cima, não vai ter nada tracejado, porque eu estou vendo tudo aqui, ó. O furo eu vejo, esse recorte aqui eu vejo, tá? Na vista lateral, se eu for olhar aqui desse lado, né, tô aqui na vista lateral esquerda, o que eu vejo? Eu vejo isso daqui, ó, essa quadradinha da base, eu vejo como se fosse um retângulo, a minha face da minha rampa, e eu vejo o quadradinho do recorte. Tem alguma coisa que eu não vejo aqui? Tem, né? Tem o furo passante aqui, ó. Então, aqui vão ter as linhas tracejadas deste furo aqui, que na verdade está na frente desse, e a gente não vê, tá certo? Gente, estou à disposição, assistam o vídeo de novo, façam essas representações e vocês, com isso, vocês vão estar aptos a gente começar a fazer as perspectivas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, eu estou à disposição de vocês.